Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiras e varandeiros, começando meu Cinema na Varanda, sou o Michel Simões, episódio número 171. Chico Firman, hoje vamos falar... Isso quer dizer o quê? Que o nosso cineasta de hoje ele é 171, Thiago Faria. Tem gente que acha, eu não acho não, mas vamos descobrir. Será que o nosso querido David Fincher, que vai dominar o programa de hoje, é um enganador, 171? É lançamento? Lançamento. É lançamento? Filme novo do David Fincher? Por que vamos falar de David Fincher hoje? O episódio de hoje chama-se O Curioso Caso David Fincher. Porque nós voltamos com um quadro muito querido pelos varandeiros, que é a Cinemateca da Varanda. Que tava de férias. O período de Oscar ocupa todos os espaços e aí a Cinemateca estava de férias e agora ela retoma com força total, mensal. Estaremos aí trazendo filmes clássicos para discussão e hoje a gente trouxe o filme que foi eleito, que foi o Seven. E aproveitamos, já que vamos falar de Seven, vamos falar do David Fincher, a carreira completa. Mas fala né? quais eram os filmes que estavam na disputa, Michel. Pois bem, primeiro os filmes que estavam disputando, que o Seven acabou sendo mais votado, eram Os Selvagens da Noite, Atração Fatal e Duro de Matar. Mas e foi uma votação expressiva, Michel? O Seven ganhou. Não, foi bem equilibrado, sabia? O Seven teve 5 votos a mais do que o Selvagens da Noite. Foi bem equilibrado. Mas o Seven desde o começo estava liderando, então o David Fincher sempre mantém na liderança. Pra quem não conhece, Manteca da Varanda, cada um de nós 4 escolhe um filme, entra em votação e os varandeiros que decidem qual filme vai ser. Ano passado a gente teve filmes como Cabo do Medo, Vidas Secas, O Enigma de Outro Mundo, Psicose, A Casa do Lago, 2001, Odisseia no Espaço. Foram os filmes que então essa fizeram é parte da Cinemateca. 7ª, 8ª Cinemateca da Varanda? Acho que você me deixou aqui sem uma contagem. Quando a gente lançar nosso sistema de streaming para competir com a Netflix, o Varanda Flix, esses filmes estarão lá com certeza. Estarão lá, com certeza. É a 7ª Cinemateca da Varanda. E a gente pode montar uma locadora física, inclusive, também, com os... Só pra contrariar, né, Chico? Só pra contrariar. Exatamente. Vai ter o DVD do Só pra Contrariar também lá. Então, antes da gente falar do Seven e revelar quem foi a pessoa dos 4 aqui que escolheu o Seven, como a gente sempre faz. Misterinho. E aí a pessoa conta por que o filme foi escolhido, algo mais sobre isso. David Fincher é um cineasta americano que nasceu em Denver, foi criado na Califórnia, tem 56 anos. E ele com 8 anos ele pegava a câmera do pai para fazer filminhos em casa. E o dia que ele foi assistir o Império Contra-Ataca nos cinemas, ele alucinou e foi ali que ele meio que decidiu que queria trabalhar com cinema. E aí ele voltou pra casa com 8 anos e fez um filme chamado Cidadão, quer dizer... E hoje ele dirige filmes do universo Marvel. Fim da história, acabou. Quase isso. Com 18 anos ele arrumou um emprego na empresa de animação do George Lucas. E ele trabalhou em filmes como Retorno de Jedi e Indiana Jones e o Templo da Perdição. Ele trabalhou em... Trabalhou, acho que... Na parte técnica. Ele começou como técnico de efeitos visuais. Exatamente. Olha Depois só. ele se formou, foi trabalhar na publicidade, depois começou a dirigir clipes. Ele tem uma carreira bem grande, né? Aerosmith, Madonna, Sting, Nine Inch Nails, Justin Timberlake e Jay-Z. Thiago Faria, você é um especialista em música, conta pra gente. O David Fincher foi muito importante pro pop do início dos anos 90, fim dos anos 80. Geração MTV, sim. Mas também muito pra publicidade, né? Ele ficou associado a isso quando ele começou a fazer filmes, porque ele já tinha uma carreira de muito sucesso em comerciais. Só que eu acho até curioso pra quem gosta dos filmes do Fincher, entrar lá no YouTube e pesquisar comerciais David Fincher. Os comerciais do Fincher, eles já tinham uma pegada muito, às vezes até contestadora, agressiva. E eu li uma entrevista com ele que ele diz que quando ele fazia publicidade, ele não fazia a publicidade que queriam que ele fizesse, ou de um jeito arrumadinho, bonitinho, perfumado. Ele fazia os filmes, as peças publicitárias que ele queria fazer. Ele abriu uma produtora como sócio, cofundador, e essa produtora chamada Propaganda Films foi onde vários outros diretores começaram a carreira, como Spike Jonze, o próprio Michael Bay, Gore Verbinski, enfim, vários diretores começaram lá. E aí o primeiro filme publicitário que ele fez foi uma campanha, acho que para a Associação Americana de Combate ao Câncer, que era um feto fumando. Então é super curto o filme, tá no YouTube.
é um feto fumando e uma narração em off dizendo: olha o que vai acontecer se você ficar fumando durante a gravidez. Então já tinha essa pegada Clube da Luta ali, nos anúncios que ele dirigia. E os clipes também foram super inovadores, principalmente nesse lado da inclusão de... sempre com muitos atores negros, mulheres gays. Ele fez o clipe Vogue da Madonna, que virou um símbolo da comunidade gay. Enfim, ele fez Freedom do George Michael, que é um marco também. Então nunca foi um diretor muito certinho, muito tímido. Ele sempre colocou ali algo autoral, a opinião dele em tudo que ele fazia, né? Eu não vou saber citar a fonte, não lembro agora, mas eu vi alguma coisa de alguma pesquisa dos 100 melhores clipes de todos os tempos da MTV, que 6 eram dirigidos pelo David Fincher. Eu não duvido, viu? Ele tem vários filmes marcantes, clipes marcantes. O Express Yourself da Madonna também é dele. E ele fez um que esse daí é meio fora da casinha, que é Bamboleo, dos Gypsy Kings. Olha isso! Olha só, esse é um clássico perdido. Aí sim, hein? Bamboleo! Fez coisa do Billy Idol, fez Cradle of Love. Cradle of Love, exatamente. Clássico da MTV também. Paula Abdul ele fez também. Ele dizia que os clipes pra ele foram a escola de cinema que ele não frequentou, porque ele aprendeu a dirigir com pouco dinheiro e pouco tempo. Muito bem. Bom, ele fez 10 longas, 2 séries de TV conhecidas e começou como o diretor contratado para fazer Alien 3 às pressas, porque não estava dando certo o roteiro escrito anteriormente e o diretor que tinha assumido, mandaram todo mundo embora e traz esse moço aí que tá fazendo clipe, que tá fazendo sucesso, traz ele pra filmar aqui. E ele começou na série Alien, então ele já começou um negócio grande, né? Não foi... É interessante essa escolha, né? Um diretor estreante para fazer uma série já super conceituada, com tantos compromissos comerciais, né? Mas eu acho que essa escolha foi muito baseada nessa coisa da linguagem nova pra época, que é a linguagem dos clipes. Os clipes estavam no auge nos anos 90, né? Então... Era 92, era 92, exatamente. Então foi uma aposta meio que para mudar o conceito mesmo. Só que não deu muito certo, né? Não deu. Foi um fiasco, né? Ele teve vários problemas. Assim, eu não acho um filme também tão não ruim. Acho o filme ruim. E eu lembro quando eu vi, é porque eu não revi desde então, eu vi no cinema e tudo. Eu não achei tão ruim. Foi muito mal recebido. Foi mal recebido e ele detestou, porque ele detestou o processo de filmagem. Ele brigou muito com a Fox, a produtora do filme. Várias decisões dele a produtora não bancava, então foi um filme ali bem dividido com os executivos da Fox. E ele diz que foi tão ruim a experiência de filmagem que ele parou de fazer filmes depois e queria não ter voltado ao cinema. Ele disse que preferia ter um câncer a voltar a fazer filmes. Isso. Ele detestou. E eu vi uma entrevista até mais recente dele que ele fala que a pessoa que mais detesta esse filme, o Alien 3, é ele. Ele tem certeza disso, porque ele odeia. Nem acho que seja tão ruim, realmente. Eu acho irregular, né? É problemático, mas... Então, aí o que aconteceu foi que ele voltou a fazer clipes. Ele fez um clipe muito importante pra época que chama Love is Strong, do Rolling Stones, que foi um clipe que a MTV exibiu até não poder mais. E ele recebeu o roteiro do Seven. Ele disse que estava lendo sem compromisso, porque não pretendia fazer filme algum. Quando ele chegou na parte final do roteiro, ele pensou, para tudo. Isso não é o que eu costumo ver num filme sobre serial killer, num filme sobre investigação. Esse momento aqui da narrativa é muito fora do comum. Não tem como terem feito algo que fuja tanto das regras do gênero. E ligou para a agente dele e falou, olha, eu vou topar fazer esse filme sim, por causa do final. Aí a gente disse, olha, Fincher, desculpa, mas esse final a gente entregou a versão errada do roteiro para você. A gente entregou a primeira versão, esse final já foi mudado, não querem fazer esse final. Ele brigou muito, depois com a ajuda do Brad Pitt, para fazer o filme que ele queria ter feito, mas não teria sido desse jeito no primeiro momento. Exatamente. Vamos falar de Seven? Então, Cris, você foi a pessoa que escolheu Seven. Olha só, já fui revelada assim? Por que você escolheu Seven, Cris? Não sei, eu acho que é porque eu vi que tinha acabado de entrar na Netflix, né? Entrou relativamente há pouco tempo e é um dos meus filmes favoritos do David Fincher. Eu gosto muito da filmografia dele como um todo, né? Eu acho que a filmografia dele, salvo aí uma ou duas exceções, é bem equilibrada, bem autoral, bem, assim... Não sei, eu acho que tem uma assinatura muito forte em todos os filmes. Qual a relação, primeiro, antes
como a gente combina, lembrando quem não conhece na Cinemateca da Varanda, todos nós reassistimos os filmes, ou assistimos pela primeira vez pra assistir. Então, antes de perguntar o que vocês acharam do filme, qual é a impressão que vocês tinham de Seven passada, de quando vocês viram? Qual a relação que vocês têm com o filme, o próprio David Fincher no começo da cinefilia? Me digam sobre isso. Você sabe que eu tinha uma memória completamente errada do Seven. É engraçado isso, né? Porque anos 90 tinha aquela coisa, o cinema americano tava meio que, sei lá, se transformando talvez, buscando uns outros caminhos mais... trazendo meio vernizes, assim, tinha muita pirotecnia ali e tal. E eu, na minha cabeça, apesar de ter gostado muito, muito do Seven quando eu assisti, na minha cabeça, passado vários anos, eu nunca tinha revisto o filme. Na minha cabeça ele era um filme mais editado, mais picotado, até porque eu acho que o David Fincher veio das coisas. Era um filme mais cheio de filtro, era um filme mais dirigido de uma maneira mais alucinadazinha. E eu levei um tapa na cara, porque na verdade não é nada disso. Estava te traindo. Tava traindo, eu botei ele num balaio que ele não participava, assim. Ele é um filme pop, é um filme que hoje em dia, inclusive algumas escolhas dele viraram um padrão, assim, nesse tipo de filme, mas é um filme diferente, assim, do que eu tava imaginando, assim. Mas na época eu gostei bastante do Seven. Eu lembro que o Seven, ele estreou mais pro fim do ano. E ele terminou entrando no meu top 10 dos filmes daquele ano lá, porque ele me surpreendeu um pouco. E você, Thiago? Aconteceu algo muito parecido com o que aconteceu com o Chico. Na época que eu vi Seven, eu tinha acho que 16 anos, por aí. 95. E eu tomei um susto quando eu lembrei que era de 95, porque não parece um filme tão antigo. 2019 podia ser, né? Podia ser 2019. Foi um filme que pra mim não envelheceu em absolutamente nada. Eu não tinha revisto desde então, como o Chico. Eles só não têm celulares, né? Porque não tinha mesmo na época. Fora então, isso, parece um filme de hoje. Poderia ter sido um filme de hoje sobre 1995. Talvez. Não seria. Porque a estética do filme, o que eu acho que aconteceu é que na época existia toda uma discussão sobre cinema independente americano, que seria um cinema mais de baixo orçamento, representado por diretores como Kevin Smith, até o primeiro filme do Quentin Tarantino. Ginger Jarmusch. E esse cinema ficava um pouco oposto a filmes mais produzidos e que vinham dessa herança dos videoclipes. Então, para muitos cinéfilos, esse foi o meu caso, o David Fincher tinha um lado ali... Parecia um diretor 171 mesmo, que estava usando truques de videoclipe para entrar no mundo do cinema de uma maneira que muita gente na época não via como algo muito autêntico. Só que aí eu acho que muita gente cometeu erros, inclusive eu, porque hoje eu vejo que Seven não tem tantos truques de clipes. É um filme que tem uma reverência ao cinema mesmo, tanto ao filme noir quanto ao cinema dos anos 70, do William Friedkin, por exemplo, que é uma referência que o Fincher sempre cita quando ele fala no Seven, e tem mesmo, ele quis fazer um filme policial com essa carga um pouco realista que a gente via no cinema dos anos 70 e também com esse lado pulp que tinha nos filmes noir. Não vejo hoje publicidade no filme, não vejo hoje videoclipe, acho que era uma coisa que estava mais na minha cabeça. Eu acho que a nossa memória nos trai, porque logo depois vem o Clube da Luta, que aí já é um filme que você pode colocar esses pontos como talvez negativos. É um filme cheio de truques. Exatamente, truques, firulas, a questão desse cinema publicitário que a gente ficou famoso na época dos anos 90, então é um filme que tem isso, e como eles são mais ou menos de épocas próximas, pelo menos eu não lembrava mais qual era o primeiro, por exemplo. Faz tantos anos que eu vi os dois, o Seven e o da Luta, eu tava ali. Então eu tinha essa impressão que era um filme muito eficiente, o Seven, um filme policial que me agradava, que talvez quando eu fosse rever, eu ia ver que era só um filme policial querendo desvendar um mistério. Eu achei um filme completamente diferente disso. Eu acho, inclusive, que desvendar o mistério é só um detalhe. O de mais importante são outras coisas que nós vamos debater aqui. Então Seven me surpreende muito ao rever por isso. Depois talvez o Fincher em Clube da Luta faça isso que se tornou talvez um pouco de marca negativa das críticas do começo da carreira dele, que depois eu acho que ele consegue acabar, né, com o que ele criou. Uma coisa que eu acho que talvez reforce essa impressão que a gente tinha e não era verdade, é que o seguinte, assim, eu lembro exatamente, assim, que o Seven me marcou
pela preocupação visual. Ele tem uma preocupação visual muito forte, assim. É um filme que tem uma fotografia muito bem pensada, muito calculada mesmo, tal, e uma direção de arte também muito bonita, muito competente, assim. Então, visualmente é um filme que eu vi que era diferente de outros filmes que eram feitos na época. E aí eu acho que essa preocupação no pacote anos 90 ficou parecendo que era uma coisa gratuita. Mas no final vi que não era, revendo o filme agora. Acho que pode ter parecido que era um filme que tentava embelezar o feio, né? Embelezar o grotesco, porque é um filme sobre o grotesco. Os personagens, uma dupla de policiais, eles estão sempre entrando em cenas de crime, e uma mais absurda e mais violenta que outra. E o filme transforma cada uma dessas cenas quase em exposições de arte grotesca, né? Tudo muito bem cuidado, tudo muito calculado. Mas eu acho que o que acontece com outros filmes que têm temáticas parecidas sobre serial killers, sobre crimes, investigações policiais, eles se tornaram com o tempo tão mais artificiais que hoje o Seven parece até mais cru um pouquinho. Não me deu essa impressão de um filme excessivo nesse cuidado com o embelezamento de todas as cenas. Vamos para a sinopse então, para a gente poder entrar realmente no filme? Lembrando que filme antigo, spoilers totalmente liberados, tá, varandeiros? Antigo a partir de quando? Ah, tá. Filmes da Cinemateca da Varanda estão spoilers liberados, digamos assim. Fala. Tenente Somerset. Morgan Freeman. E a última semana pré-aposentadoria. O agente Mills. Brad Pitt. E sua esposa. Gwyneth Paltrow. Na primeira semana na nova cidade, Thiago. Trabalhando juntos numa série de assassinatos que indicam representar os 7 pecados capitais. Thiago Faria. Sim, ele não identifica a cidade, mas o roteirista do filme ele diz que foi inspirado no período em que ele passou em Nova York, que ele passou um período que ele considerou terrível na vida dele. Mas é filmado em Los Angeles. É filmado em Los Angeles, mas em nenhum momento identifica. Não, é uma cidade que carrega tudo de negativo que tem no cenário urbano mais contemporâneo. É interessante isso, Gotham porque em vários momentos é lembrado isso, né? Eu não gosto dessa cidade, eu vim por cá por acaso. O Morgan Freeman pergunta pro Brad Pitt, por que você veio parar aqui e tal? Então tem um papel importante na trama, no estabelecimento dos personagens lá, essa coisa da cidade, mas a cidade não é mencionada. Cris Lume, você que escolheu o filme, o que você acha de Seven? Os crimes capitais. Eu tava lembrando um pouco por que eu fui ver Seven. Em 1995, quando eu tinha, sei lá, 11, 12 anos, que eu lembro que foi uma experiência um pouco desagradável para uma pessoa de 11, 12 anos. E o que faz uma pessoa de 11, 12 anos ver Seven? Não tem nem dúvida, né? Brad Pitt, ele tava no auge da carreira como galã, e é nesse momento em que ele tá tentando virar o jogo, ele tá tentando ser levado a sério. Então é um ano que ele faz Os 12 Macacos, que eu também vi nessa época, e é uma loucura, né? O Seven, e pouco tempo depois acho que ele ia fazer os 7 anos no Tibete e tal. Então eu acho que o filme vem com essa vontade dele de ser um ator que vai ser levado a sério. E eu lembro que o que me marcou muito no filme, e revendo, eu lembrei disso, era essa estética suja, né? O filme é inteiro muito sujo, que é um pouco do que o Thiago estava falando. O filme a casa dele é suja, assim, visualmente, assim, é cinzenta, tem aquela coisa do trem e tal. Então, aquilo foi o que ficou na minha memória, e revendo agora, eu tive a mesma impressão de vocês. Eu achava que ia ser um filme muito mais datado, sem assinatura. E o filme tem a assinatura do cara desde o começo. Ele começa, a gente estava falando aqui no episódio passado do Nine Inch Nails, que tá na camiseta da Capitã Marvel, e aí eu falei, gente, a Capitã Marvel é o anos 90 Nutella, né? O David Fincher é o anos 90 raiz. Ele faz uma introdução do filme, e aí ele faz uma coisa que ele faz até hoje em muitos filmes dele, que é fazer um clipe. A gente falou que não tem ritmo de videoclipe, mas ele faz um clipe para os créditos. E pro 007, e né? é uma música super famosa no mundinho Nine Inch Nails, que é Closer. E essa parceria dele com o Trent Reznor iria perdurar e render Oscar até hoje. Então eu falei que, a assinatura dele já tá lá, né? A tentativa de fazer um formato, uma coisa que é dele e tal, tava bem ali. Eu lembro que quando eu tava revendo agora, justamente na cena dos créditos, porque tem uma cena antes, né?
sequência antes. Tem a cena dos créditos, quando apareceu a cena dos créditos, eu falei, tá vendo? É videoclipe. Ainda tava na ilusão do passado. Eu não lembrava que tinha esse videoclipe. Mas foi bem inovadora pra época. Eu lembro que deu um choque essa cena dos créditos, porque não tinha sequência de crédito tão bem trabalhada. Fora 007, mas 007 era uma coisa kit, então, né? Não era algo perturbador. É interessante porque isso virou uma assinatura de série. Sim. É um momento exato. Sim. Chico, eu pensei nisso quando eu revi exatamente naquele momento, que ele fez uma abertura que hoje tem toda a série de thriller, a abertura do House of Cards. A abertura Exato. do House of Cards é aquilo, entre os créditos, entre as imagens do Washington. A abertura do Mindhunter, que é a série que ele próprio participa. Envolvido. Sim. Não, a gente vai falar depois um pouco dos outros filmes. Acho que uma das coisas que mais chama a atenção no Millennium é uma abertura que ele fez totalmente em computação gráfica, que os personagens do Daniel Craig e da Rooney Mara estão parecendo um líquido de petróleo, assim. É tudo computação gráfica, 100%. Uma computação gráfica muito elaborada. E toca a Immigration Song do Led Zeppelin, interpretado pela Karen O do Yes. Então, é assim, eu falei, gente, mas é a raiz dele. É que aqui ele teve que pegar uma música que já era... eu falei, a música que estava no CD favorito dele. Depois ele vai fazer uma trilha muito sofisticada ao longo da carreira. Eu acho que o que deu tilt para muito cinéfilo na época, e eu me incluo nesse grupo, é que o David Fincher, ele tratava de temas muito quase filosóficos mesmo, sobre a origem do mal, sobre relações humanas na cidade, enfim, mas com uma bagagem que vinha dessa ideia do clipe e da publicidade de produzir obras muito bem acabadas visualmente, muito até polidas nessa sujeira. A gente falou que o Seven é um filme muito sujo, mas é sujo nos mínimos detalhes, sujo né? Calculado, limpo. né? É o sujo quase limpo. Muito calculadinho. Então, o David Fincher sempre foi um diretor muito metódico. Isso já vem lá da publicidade, dos clipes. Ele cuida de cada detalhe do que ele faz. Ele diz nas entrevistas que ele sempre quis conhecer todas as etapas do processo. Ele criou maneiras de filmar que outros diretores imitaram e que muitos não conseguem fazer. Por exemplo, no Millennium, ele editou o filme enquanto o filme estava sendo feito. Ele gravava a cena, já editava, já mostrava o resultado e bora para a próxima cena. Então é uma loucura você já fazer a pós-produção do filme durante a produção. Isso o David Fincher fazia, ele desenhava os filmes. Isso, Michel, tão meticuloso, correto. Né? Ele falando sobre o Seven, alguns perguntavam na época se o filme era muito desconfortável para os atores, porque o filme provocou um choque na época. Muitos falaram que era um filme muito violento e tudo mais. E ele dizia, não foi um choque para ninguém. Para cada cena eu já tinha tudo na minha cabeça e eu conversava com os atores. Olha, essa cena vai ser incômoda, você topa fazer? Vai acontecer isso e aquilo. Essa próxima cena não, vai ter um pouco de humor. Então ele já tinha o filme todo desenhado na cabeça dele. Aí eu acho que para alguns cinéfilos isso poderia parecer algo um diretor mais pragmático, um diretor mais ligado ao mercado, ligado aos clipes, à publicidade, quando na verdade a gente descobriu com o tempo de que era o traço dele, era o olhar do David Fincher simplesmente, né? A visão autoral dele, né? E você, Chico? E é curioso, reassistindo ao Seven, essa coisa assim, é um filme que tem realmente uma herança do que ele fez antes, porque ele traz essa embalagem visual para o filme, que é muito marcada, né? É uma das características do filme, mas não tem nada a ver com o clipe, o visual, assim. Eu comentei isso assistindo, estava assistindo com uns amigos lá em casa, e aí eu comentei, nossa, é um filme mais tranquilo, assim, ele é muito tranquilo, ele quer que tenha um tempo de interação dos personagens, que os personagens se conheçam, se estranhem, depois se conheçam, se aproximem e tal, não sei o que lá. Ele tem diálogos muito calmos, na verdade, assim, não é um filme elétrico, não é um filme de videoclipe, é um filme muito mais dirigido, eu acho a direção madura até do Seven. Eu acho super sóbrio, maduro. Exatamente, assim, e na minha cabeça era outra coisa, porque depois que acho que você tem razão quando você fala que o Clube da Luta meio que talvez tenha influenciado essa visão que a gente faz do David Fincher, porque é um filme histriônico, é um filme com mais afetado e tal, e o Seven não, ele é muito maduro, é muito calmo, assim, ele explora muito a relação do Brad Pitt com o Morgan Freeman, tem muitos diálogos, tem um diálogo mais pro meio do filme, em que o Morgan Freeman está se aposentando, né, a gente já comentou isso e tal, e o Brad Pitt está chegando na cidade, então, que ele fala assim,
eu não concordo com você, não acho que você tem que se aposentar. Ele é um diálogo tão maduro, inclusive me surpreendeu bastante a interpretação do Brad Pitt. A Cris falou que ele é o momento em que ele estava tentando virar um ator sério, que ele era apenas um galã. Ele estava saindo do Lendas da Paixão. Do Lendas da Paixão. Cabelo grande, isso, lá no cenário rural. E aí ele quer tentar virar esse cara que vai fazer Targuilha, 7 anos no Tibete. Cabelinho curtinho, e olhado de chuva. E você tem, o que torna ainda um pouco uma dinâmica meio real, você tem a Gwyneth Paltrow, que era a namorada dele na época, que também era uma atriz que estava estreando, que ainda ia fazer Shakespeare apaixonado. Sabe que até da Gwyneth Paltrow eu gostei nesse filme? Eu achei ela na medida. Ela tá lá ela não tá essa louca que ela virou. Não, assim, tá incrível. E ela concorreu a alguns prêmios de melhor atriz coadjuvante. Por Seven. Mas voltando assim, essa Quer cena dizer que a pra culpa mim... de Fran Montenegro perder o Oscar é do David Fincher, é isso. Veja bem. É do Harvey que Weinstein. escolheu o Gwyneth Paltrow. Mas você não imagina uma cena em que o Brad Pitt com a Gwyneth Paltrow e o Morgan Freeman jantando ali, seria mais ou menos aquilo mesmo, aquele desconforto, aquela situação. Poderia ser. Brad Pitt brincando com os cachorros, né? Interessante. Mas aí, assim, nessa cena que eu tô falando, que os dois conversando num bar, eu fiquei impressionado na interpretação dele, que eu achei muito boa, do Brad Pitt. Só que aí, corta pro Morgan Freeman, o Morgan Freeman não tá fazendo nada, ele está apenas olhando pro Brad Pitt, e você diz, nossa, esse aqui é um ator, gente, pô. Aí é um negócio impressionante. Eu achei a química dos dois muito boa, achei que eles funcionaram muito bem juntos. E achei que o David Fincher conseguiu aproveitar esse timing, sabe, dos dois lá. Então, eu fiquei interessado. Eu na verdade, assim, ganhei o Seven. Vou ver Seven de novo. Me ganhou. Que bom. Foi a mesma coisa que aconteceu quando na primeira Cinemateca da Varanda, quando o Cabo do Medo que o Thiago tinha escolhido. Não foi você? Foi. Que eu lembro que eu disse, ai, cara, aquele filme todo histriônico. Eu adorei quando eu revi. E dessa vez eu gostei de novo muito do Seven. Foi bom você ter falado do Cabo do Medo agora, Chico, porque eu acho que o Seven vai num caminho diferente. O Cabo do Medo, ele tá sempre ali testando os limites do próprio filme, levando pra esse lado histriônico. Público, sim. Já o Seven, ele me pareceu, nessa revisão, foi muito controlado, no bom sentido mesmo. Mais um filme clássico. Sim, em tudo. Totalmente. O roteiro, ele é todo exato, em tudo que ele quer fazer. Começa como uma espécie de buddy movie mesmo, de parceiros que não tem nada em comum. Com o outro. Um veterano rabugento. Quase uma máquina mortífera sério. O Morgan Freeman é o veterano rabugento que tá saindo já do trabalho, já detesta a cidade, acha que a cidade tá toda degradada, a violência tomou uma proporção que ele nem consegue entender mais. Quer morar num chalé, esquecer nada do mundo, presta, né? ele quer ir embora dali, enquanto que o Brad Pitt é aquele novato tão empolgado e imaturo que faz cada cagada, mas com muito amor, muita paixão. Arrogante, vou pegar todo mundo, eu sou foda. E esse encontro entre os dois já renderia um filme muito legal, né? Porque os atores são muito bem escolhidos pro papel. Acho que eu nunca achei o Brad Pitt um grande ator, mas nesse filme ele tá tão bem escolhido porque ele não precisa fazer quase nada, né? Ele é o Brad Pitt. Seja Brad Pitt, vai lá. É exatamente isso que tem. Eu acho que tem uma pegada disso. Mas eu acho que ele tá esforçado. E o Morgan Freeman é muito bem no papel também, fazendo aquele policial old school que usa a máquina de escrever. Professoral, o Morgan Freeman ele tava no auge, né? Porque ele vinha do Sonho de Liberdade, onde ele foi muito elogiado. Nem sou tão fã do Sonho de Liberdade, mas ele tava num momento muito, muito importante ali. E ele faz, ao longo dos anos 90, muitos papéis. Ali ele foi solidificando essa persona, Morgan David Freeman. Fincher até disse que ficou com vergonha de enviar o roteiro pro Morgan Freeman porque achou que ele rejeitaria. E ele adorou o filme, porque o Morgan Freeman ele era muito respeitado naquela época. Ele já tinha feito Os Imperdoáveis, Sim, exato. Mas aí o roteiro começa como um buddy movie, como uma investigação de crimes, de serial killer, e ele vai aos poucos ganhando essa densidade de ser uma discussão mais filosófica, até chegar nas cenas finais que isso explode de um jeito que não poupa ninguém, vira um filme muito radical no final. Mas até chegar ao final, eu acho que é uma narrativa clássica quase perfeita mesmo, tá tudo nos devidos lugares, os diálogos são calculados, o que precisa ser dito e nada além. A cena do jantar que a Cris falou é uma cena só, mas que você consegue ali ver as interações entre os personagens num ambiente familiar e pronto, acabou. Não precisa mais mostrar nada. Eu acho que isso que é o segredo. Você faz um filme policial, um filme neo-noir, onde os crimes são pesados, tem um gostinho de você querer desvendar o mistério, ou querer entender a relação de cada um dos pecados capitais com cada crime e entender o que vai vir a seguir, que é o que normalmente um filme policial de serial killer nos dá, né? Quer dizer, você quer
adivinhar o próximo passo. Mas pra mim o filme ele usa isso como a estrada para onde vão percorrer, mas o importante é o desenvolvimento dos personagens e a interação entre os 3 personagens, incluindo também a esposa, né? Que é coadjuvante ali, mas que tem poucas cenas importantíssimas. E isso é o segredo do filme, é essa relação, essa química e o quanto você vai conhecendo esses personagens a ponto de chegar no final apoteótico e ele ser o que é, porque você já conhecia os personagens a ponto de falar, não, realmente faz todo sentido a maneira como cada um dos personagens age naquele final apoteótico. E é muito interessante porque o roteiro, se você for pensar friamente, assim, ele é muito calculado, né? Ele é muito calculado para poder encaixar. Até porque você tem que ser 7 crimes capitais, 7 pecados capitais para se encaixar na trama. Ele é muito metódico, né? Ele tem faltam 7 dias para a aposentadoria do Morgan Freeman, do personagem Morgan Freeman. O filme é marcado por cada dia da semana, 7 crimes, 7 pecados. Tem uma questão com o número 7 e os prédios que aparecem, que aí os mais detalhistas acabam encontrando. No final, o horário em que o clímax ocorre é 7 às 7 horas. Só citando o nome do roteirista, é Andrew Kevin Walker. Ele acabou se tornando um parceiro do Fincher em outros filmes depois. Ajudou a resolver roteiros que não estavam tão bem amarrados. Mas ele assinou pouca coisa. Depois do Seven, ele fez umas coisas pra TV. Ele fez 8mm, além do Cavaleiro Sem Cabeça. Aí fez uns curtas e o Lobisomem. O último roteiro de filme dele é o de O Lobisomem. Mas eu li, de 2010. Que parece que no Quarto do Pânico o David Fincher chamou o roteirista pra dar uma geral ali no roteiro e amarrar as pontas. É um roteiro muito preciso, eu acho. Até me impressiona saber que ele passou por tantas versões, ele passou por 11 versões e o David Fincher queria filmar a primeira, né? Porque tinha o final que ele gostou. Aquele jeitinho. Queria um final muito mais tradicional, com uma corrida atrás do serial killer, enfim, algo muito esquemático mesmo. E é bem curioso porque o filme realmente, esse final que ficou, na verdade, é o que deixa o filme, é o que talvez tenha feito as pessoas se interessarem pelo filme. Porque foi que o filme cult. É a coisa marcante, exatamente, é o elemento cult. Transformou num símbolo pop, eu acho. Exatamente. E hoje a gente lembra do Seven por causa dessa cena. E agora que estamos chegando ao final, podemos falar que também transformou o ator, né? O nosso Frank Underwood aí, o Kevin Spacey. É o primeiro passo dele para os Suspeitos, para tudo que ele vai... O Suspeitos é do mesmo ano. Então, assim, foi o ano do dele. Criou essa áurea dele ali, né? E eu acho ele incrível nesse papel. Tá incrível. Tudo bem, falem o que quiserem do Kevin Spacey, ele fez muita cagada na vida, mas nesse papel ele tá incrível. Os dois, né? Assim como tá no Suspeitos também. Agora, pra mim, na verdade, a única coisa que é mais esquemática no filme é justamente a cena dele dentro do carro, dando o texto dele. Porque aí eu acho que se explica um pouco demais. Eu entendo que um pouco o Brad Pitt tá ali com um papel querendo, tipo, marcar a confissão do personagem, mas eu acho sim que ali a coisa não funciona tão bem. Mas a função importante dessa cena, eu acho, apesar de realmente ser mais esquemático, mais didático, né? É que o personagem do Morgan Freeman vai percebendo as semelhanças que ele tem com o serial killer. Que aí eu acho que o filme ganha uma outra dimensão. Visão. Que até ali parece que o filme está comprando o discurso do Morgan Freeman de que o mundo não presta, de que está ficando cada vez mais violento, de que os crimes estão chegando a um ponto em que não dá para entender. Mas aí quando o Morgan Freeman percebe que o discurso do serial killer é exatamente igual ao dele, algo clica ali, até pro espectador também. Porque até hoje eu vejo pessoas criticando o Seven. E eu pensei nisso quando eu estava revendo o filme, criticando o Seven como se o Seven comprasse o discurso do Morgan Freeman. É um filme que quer mostrar como o ser humano está degradado e como a violência... É um bom lugar pelo qual se vale a pena lutar. É uma das frases capitais do filme. É que eu acho que aí é só pegar uma parte do sentido do filme, porque no final ele abre um pouco essa discussão ao mostrar semelhanças entre a maneira como o serial killer vê a vida, com essa apatia de que nada vale a pena e tanto faz, com a maneira como o personagem do Morgan Freeman tá vendo também. E isso gera um desconforto. Acho que o filme quer chegar a um outro tipo de reflexão e não simplesmente mostrar que o mundo não presta. E eu gosto muito da maneira em como ele insere a personagem da Gwyneth Paltrow
ele estabelece a relação dela com o personagem do Morgan Freeman, porque é fundamental para o final ter aquilo, né, para você ter todas as relações emocionais ali todas, e ao mesmo tempo, dentro de um filme que é tão esquemático, que ele tem na verdade uma função esquemático assim, que é tão planejado, né? Essa relação tudo bem, tem um efeito que precisa ter. Mas eu acho um momento, tipo, meio que humano do filme, sabe? Onde o filme que é tão pensadinho, assim, ele parte pra uma reflexão tão... Todas as vezes que ela sobre aparece, maternidade, ela traz uma sobre, questão humana, sabe? né? Sobre relação entre as pessoas, sobre... Eu acho muito bonita... Amizade e respeito, né? Mas eu acho essa uma característica do Fincher que eu vejo na publicidade dele até. Falando da publicidade, porque parece que ele não se contenta com o que é só superficial, ele quer buscar um sentido nas coisas. A gente vai falar um pouco depois dos outros filmes dele, mas eu vejo isso na Rede Social, por exemplo, que é um filme muito marcado com diálogo, parece que você não tem nenhuma abertura para reflexão, mas ele faz ali no final uma análise de como são aquelas pessoas, como foram criadas aquelas relações, então ele está sempre em busca de uma camada filosófica nos filmes dele, apesar da estrutura muito calculada de tudo. Cris? Não, eu também acho isso. Tava lembrando da Rede Social, ele começa e ele acaba com uma coisa que tem a ver com o relacionamento do personagem principal, né? Apesar de toda aquela histeria de negócios, de mundo dos negócios, das novas tecnologias e tal, ele tenta pegar isso. Ele pega no caso do Rede Social, a amizade dos dois personagens lá que vão criar o Facebook. E acho que no Seven isso tá super bem contemplado. Para mim, o que chamou a atenção do Seven foi exatamente isso que vocês falaram. Que eu acho que ele tem mais a ver com o David Fincher de hoje do que eu imaginava. Talvez mesmo essas características mais aguçadas talvez tenham mais a ver com outros filmes da filmografia dele. Esse começo aí, esse primeiro filme mais... tem tudo a ver com o estilo autoral dele, dos filmes mais recentes. Filmes e séries. Até esse fatalismo dele... Claro, e esse lado, essa fixação dele pelos thrillers, que ele adora fazer thriller, e pelo mundo dos serial killers, que também é um tema que ele tem uma obsessão por isso, né? Você nota que ele se interessa muito pelo assunto, então não parece gratuito, não parece que ele só está mostrando aqueles crimes para chocar quem está vendo, mas ele entende como começou, a época em que começaram os crimes praticados por serial killers. A série Mindhunters é muito sobre isso, ele mostra que tem uma ligação com a maneira como a América se transformou nos anos 70 e de onde surgiram aqueles crimes. Serial killer e cultura pop, né? Ele adora esse tema e pesquisa o tema, então isso tá claro nos filmes. E ele é muito fatalista também. Eu noto que ele tenta sempre provocar um desconforto nos filmes que ele faz. No Clube da Luta é o exemplo mais extremado disso, mas em todos os filmes você nota ali que tem algo fora do lugar. Garota Exemplar também é um ótimo exemplo. Esse final de um filme de desconforto. O final do Seven, né, que ficou muito marcado. Antes da gente entrar nos outros filmes, eu só queria comentar algumas coisas. Primeiro, algumas coisas que me chamam a atenção na parte técnica, digamos assim, como ele usa muito essa coisa de linguagem de cinema. Então, por exemplo, o plano de sequência do Morgan Freeman entrando no apartamento, a Cris falou que até o apartamento deles é meio sujo, aquela coisa do trem passando, mas o plano de sequência que ele vai descobrindo a casa, ele vai descobrindo a sala, ele tem a visão do Brad Pitt brincando com o cachorro e vê a esposa, e ele já vê ali essa coisa do tipo, essa mulher humana e esse garoto meio ingênuo ainda, como é que é essa relação. Eu acho legal isso, acho legal como ele usa essa coisa da câmera, no termo plongé contra plongé, aquela coisa dele colocar a câmera mais para baixo olhando para os personagens. Tem isso no final do filme, onde o personagem do Kevin Spacey tá dominando o filme, e aí, naquele momento, então aí a câmera fica como fosse a perspectiva dele, mas tem em diálogos no começo do filme, onde eles estão se conhecendo, Morgan Freeman e Brad Pitt ali, se conhecendo embaixo de chuva, saindo da delegacia, então ele usa muito essa coisa dos aspectos narrativos que ele pode usar, e tem a cena da perseguição, que eu acho uma cena de perseguição incrível. Nossa, a cena maravilhosa, né? Eu não lembrava de ser tão, assim, marcante né? Aquela cena da perseguição no apartamento ali. Ela parece imperfeita, e acho que isso que é o interessante, porque um cai, escorrega, pula, tomba, atira, quer dizer, e é eletrizante, então eu acho que ele consegue
unificar essa coisa do fora do perfeito com... Não, e no final, quando ele tá pra dar um tiro na cabeça do Brad Pitt, ele faz aquela coisa bem estereotipada mesmo, né? Aquela sombra vindo, assim, que você não vê o rosto e tal. E não tá nem aí, ele faz mesmo. Ele demora pra apresentar a cara, né, do Kevin Spacey. O filme concorreu ao Oscar de montagem. Eu acho a montagem realmente muito boa. Impecável, né? Muito boa. E até combinado, inclusive, com a fotografia, que essa sequência da perseguição tem cada take lindo, que assim, é um take que dura 2 segundos. Mas são imagens muito bem escolhidas, muito, bonitas. Tem sequências maravilhosas. Eu acho que na época talvez a gente não apreciasse tanto isso. A gente viu que o filme não foi indicado ao Oscar de melhor filme. Acho que hoje facilmente teria sido indicado. Não vejo dificuldade nenhuma nos dias de hoje. Mas você vê a quantidade de tipos de filmes eram indicados ao Oscar, você né? vê a quantidade de belas sequências mesmo, de sequências muito bem construídas. Uma que me surpreendeu muito foi uma em que o Morgan Freeman está começando a pegar as pistas que o serial killer deixa, né? E são referências literárias. E aí você pensa que em 95 não tinha o Google, né? Ele tem que ir a uma biblioteca. E aí ele chega nessa biblioteca para pesquisar as referências, ele está sozinho na biblioteca, então você vê primeiro um plano geral com várias luzinhas verdes iluminando cada mesa, e tem os funcionários, os seguranças jogando pôquer no andar de cima, e ele começa a pesquisar as referências dos livros sozinho. E nesse momento um dos funcionários liga uma música clássica. É uma sequência que... incrível, é perfeita e dura um tempo longo, acho que dura uns 5 minutos tocando essa música, ele pesquisando as referências, ele abrindo o livro, aí corta pro Brad Pitt também pesquisando, então não acontece nada, é uma sequência dos policiais pesquisando, imagina coisa sem graça. É puro cinema, né? E aí ele fez algo muito bonito, muito bem construído, enfim, ele já mostrava ali o cineasta que ele era. Pequenas curiosidades pra gente encerrar sobre Seven. O roteirista pensou no filme personagem do Morgan Freeman para ser o William Hurt. Depois foi escrito pelo Al Pacino até chegar no nosso querido Morgan Freeman. Denzel Washington foi a primeira opção para fazer o papel do Brad Pitt. E o filme foi oferecido para diretores como Guillermo del Toro, que achou que o del Toro era romântico demais. Ele mesmo achou que ele era romântico demais para fazer esse filme. E David Cronenberg, até ser contratado Que bagunça! Cronenberg acho que rolaria. Até chegar na contratação de Jeremiah Chechik, que foi quem fez o roteiro que queriam que fosse filmado, que acabou saindo. E o Fincher e o Brad Pitt e o Morgan Freeman falaram, não, você queria aquele anterior. É o diretor do Benny June, é um filme com o Johnny Depp nos anos 90 que ninguém lembra mais. Exatamente. Então achei curioso trazer isso até chegar no David Fincher. Interessante isso. Imagina, quem você quer que dirija esse filme? Pode ser o Guillermo del Toro ou então o David Cronenberg. tem uma longa escala aí, né, entre um diretor e outro. E aí acho que curioso você falando dos atores é que se fossem esses outros atores, talvez você não teria criado essa dinâmica do cara mais experiente pro cara mais velho. Eu acho que eles ainda deviam estar afinando, né, o que ia ser esses dois personagens. Eu acho que essa dinâmica é muito interessante. Eu li que o Denzel Washington não aceitou porque achou o filme muito pesado e foi fazer no mesmo ano seguinte, Colecionador de Ossos, que tem uma temática bem parecida. Mas que é um típico thriller, né? Assim, muito mais padrão, seguindo a fórmula e tudo mais. Muito ruim esse filme. E o Brad Pitt desistiu de fazer Apollo 11 ou Apollo 13? Eu nunca sei. Apollo 11. Apollo 11 pra fazer Seven. Desistiu? Ele assim foi convidado e falou, não, eu vou fazer o Seven. Mas o Seven foi uma surpresa. Acho que o filme custou 30 milhões e foi um dos maiores sucessos de 95. Rendeu muito. Então foi uma surpresa. Que foi mal recebido no primeiro, né? E não à toa moldou a trajetória do David Fincher. Ele voltou a esse tema várias vezes. Ele hoje gosta muito do Seven, é um filme que ele trata com muito carinho. Ele provavelmente só virou o David Fincher por causa do Seven. Ele, talvez não tivesse bala pra fazer um Clube da Luta. Mas o que eu acho legal de rever hoje é que hoje a gente já respeita mais o David Fincher. O David Fincher já teve 2 indicações ao Oscar, a crítica já perdeu esse ranço que tinha com ele de ser um diretor publicitário, até porque hoje não faz mais sentido essa discussão, ninguém fica se pegando tanto nessas questões. Hoje se valoriza diretores que na época também sofriam esse tipo de preconceito, como o Shyamalan, é um outro caso de diretor da época. Ele era meio, sei lá, como que a gente fala do Guy Ritchie hoje, né, naquele começo dessa coisa publicitária, mas ele provou que ele era um grande cineasta e o Guy Ritchie provou. Mas muito por causa do Clube da Luta, eu acho, né? Sim, o Clube da Luta acabou bagunçando. Bom, eu tinha levantado no começo que eles têm 10 longas, o Alien 3 foi o primeiro, depois vem Seven, e tem depois uma quantidade de filmes aí
muitos serial killers ou filmes policiais de suspense, mas ele tem um filme ou outro que foge um pouco desse padrão. Foi indicado ao Oscar 2 vezes por Curioso Caso de Benjamin Button e A Rede Social. Fez 3 filmes com o Brad Pitt. Acho que são algumas coisas interessantes. Chico Firman. E tem um projeto que ele deve assumir, o Guerra Mundial Z 2. Mais um filme do Brad Pitt. Então tava previsto, mas eu já vi coisa que parece que tinha sido cancelada. Chico, eu não sei mais. Eu fui pesquisar entrevistas do David Fincher de várias épocas da carreira dele, e ele sempre tem projetos que ele acaba abandonando, e que são projetos muito absurdos quando você pensa no David Fincher. Por exemplo, acho que eu vou fazer. Missão Impossível 3. Ele dirigiria. Ele ficou levando até quase o processo de produção. Aí caiu pro J.J. Abrams. Dália Negra, ele iria dirigir. Ele falou, tem uma entrevista que eu li que ele fala, já tô preparando, ele foi pro Brian De Palma. Então ele é um cara que se envolve em vários projetos e acaba abandonando quando percebe que não tem a ver ele falou com que ele queria fazer muitos 3 filmes. Eu falei, na hora que ele falou isso, eu falei, tá louco, ele vai fazer um só e não vai dar conta. Não deu. E outra característica dele que eu acho interessante, que ele sempre fala nas entrevistas, que ele divide os filmes dele entre filmes e entre movies. Os movies seriam os filmes feitos só pensando no público. E os filmes seriam filmes feitos pensando em diretores de cinema também. Mais autoral dele. Então ele acha que Seven, Clube da Luta, são filmes, Quarto do Pânico seria movie. E ele vai dividindo isso na cabeça dele. Benjamin Button também. Benjamin Button seria filme massa, né? Benjamin Button, nós vamos falar sobre isso agora. Mas aí, eu acho legal como ele se contradiz, porque eu tava lendo uma entrevista sobre o Quarto do Pânico, que ele considera movie, ele não considera filme, ele acha que é um movie, pra jogar pra galera, né? Pipoca. Com a Jodie Foster e tudo mais. Aí o crítico, na entrevista com ele, pergunta, David Fincher, eu vi que tem muita referência de filme de terror, de filme de casa mal assombrada, porque o filme é uma mulher presa lá na casa dela, ameaçada por bandidos que querem invadir a casa. Basicamente é esse filme. Aí ele falou, não é essa a referência, é um filme sobre divórcio, é um filme sobre você não conseguir abandonar sua família, e o que você leva... Pronto, já encontrou uma dimensão filosófica. Já deixou de ser filme, virou movie. Né? Exato, então ele próprio se contradiz ali, mas ele divide muito bem os filmes que ele joga pro público e os filmes que ele faz pro prazer dele e pra agradar outros diretores também. E aí, Chico, o que você acha de David Fincher? Ele tem uma carreira bem regular, irregular, tem... obsessões. Olha, eu tô achando que eu gosto mais dele do que eu achava. Porque o Seven tava naquela lista de filmes que eu tinha um pouco de medo, receio de rever, que a minha memória tava meio tumultuada. Agora eu acho que eu vou assistir o Clube da Luta, vou achar obra-prima. Eu também pensei nisso, Chico. Ou não. Quase assisti de novo. Porque quando eu vi o Clube da Luta, eu gostei bastante. Mas ele fazia sentido, talvez, naquele momento, tá se fazendo filmes naquela pegada. E eu acho que tem coisas interessantes até hoje no filme. Só que quando eu fui tentar rever, já faz uns 10 anos já, Clube da Luta é de 99, então fazendo 20 anos esse ano. Eu tentei rever em 2008, 2009, eu vi uns 30 minutos e falei assim, nossa, quero não ver isso de novo. Então, sabe, achei muito cheio de artifício, muito truque e tal, me irritou um pouco. E é um filme que eu amava, então caiu bastante pra mim. Mas agora eu quero rever porque eu acho que mesmo naquela coisa meio mais alucinante assim, eu acho que sempre tem coisas boas. Eu acho legal rever com esse intervalo grande porque você vai um pouco decantando o filme de todas as influências externas, né? Porque imagina, na época do Clube da Luta tinha muito filme com final surpresa. Muito. Era uma praga. Parecia que todo moda. Filme tinha que ter um grande plot twist no final que ia revelar que nada é daquilo. Tipo Seven. É que Seven eu não vejo tanto como plot twist. Eu acho que ele vai ser Sexto Sentido. Tipo Sexto Sentido. Exato. É Sexto Sentido do Clube da Luta. É um momento no final que vai redefinir toda a experiência que você teve assistindo ao filme. Eu acho que hoje, depois de passado todo esse período e a gente já esqueceu que isso era uma praga, a gente não liga mais tanto pra isso, talvez o filme ganhe em outros aspectos. Eu queria ter revisto até pra gravar o episódio. Queria, mas não deu tempo e eu acho um filme, desde o começo, desde a primeira vez que eu vi, eu achei sempre um filme firulento, um filme exagerado, verborrágico, de um jeito que não me agrada. Eu nunca gostei do Clube da Luta, acho que sempre que são um dos filmes mais fracos dele. Essa coisa da edição ultra picotada, nunca fui fã de Clube da Luta, diferentemente da maioria da carreira dele, que eu gosto muito. Eu acho que ele é exemplar quando faz filmes policiais ou serial killers, essa coisa do thriller. Ele domina pra mim essa arte.
quando ele foge disso, já tem algum filme ou outro que talvez eu não tipo, o Curioso Caso de Kate Button, eu acho um erro. É só isso. Mas sabe o que eu acho? Completo erro. O que eu acho é que com Seven ele fez um filme tão perfeitinho, tão redondo, que ele quis fugir um pouco dele, né? Que ele quis ir bagunçando um pouco, mas como ele era no filme seguinte, mas como ele é um cara muito metódico, essa bagunça não vira uma bagunça tão enorme. Mas por exemplo, ele faz logo depois Vidas em Jogo, que é um filme gostoso de assistir, é um filme agradável, com o Michael Douglas, é quase um escape room hoje em dia, né? Ah, sim. É outro que eu tenho que rever, o Vidas em Jogo, que esse eu não gostei tanto, esse eu achei muito truqueiro na época. Mas eu acho que com uma revisão vai melhorar tudo, porque hoje eu gosto do David Fincher, os filmes mais recentes dele, todos eu gostei, uns mais, outros menos. E os filmes mais recentes me lembraram desses filmes anteriores. O Garoto Exemplar me lembra dos filmes anteriores, o tom do filme. Enfim, a série Mindhunters, que eu acho boa. Mas o bom de ter revisto o Seven é que eu percebi que ele já tinha feito um filme muito redondo mesmo, muito já pronto ali, sem aresta, sem nada. É um filme que eu acho que o Seven vai sobreviver por vários anos. Acho que eu também acho. Talvez seja o filme... não é o meu preferido dele, mas talvez seja o filme que vá... Marcante. Vai ficar. As pessoas vão ver sempre com muito prazer e tudo mais. Os nossos ouvintes mais jovens que assistiram Seven em 2000, 2005, 2010, 2015 não estão entendendo nada, porque assim, eles já sabem disso, entendeu? Eu acho curioso porque eu vejo na carreira dele uma fase meio, coloquei aqui como declínio da moral, ele meio estudando a questão da moralidade desde... Michel, Os 3 filmes, Seven, Vidas em Jogo e Clube da Luta, que são filmes que os personagens são... questão meio antissociais, tem uma questão de ser marginalizados na relação com a comunidade, digamos assim. Eu acho que isso é bem forte nessa época. E depois ele passa por uma outra época que eu acho bem interessante também, que é o estudo da geração Y. Ele faz isso muito tanto com o rede social, também quanto o Millennium, que são personagens já de uma outro tipo de geração, né? A Lisbeth, com toda essa coisa dela... ligado a ser hacker e ser um outro tipo de marginalização, né? E rede social com esse poder dos nerds tomando conta do mundo, né? Falando com a questão do Facebook. Eu acho curioso como ele consegue, em 2 fases diferentes, tratar de personagens que se assemelham de alguma forma. Fora alguns filmes aí no meio que ele coloca, sei lá, o Quarto do Pânico parece um filme totalmente comercial, mas eu acho um filme eficiente. Eu acho um filme de suspense que me... sabe, fico intrigado ali, o que vai acontecer, é meio óbvio como vai terminar, mas que as cenas funcionam muito bem, é um filme que pra mim, surpreendente. Na época que foi lançado, eu fiquei, tô com preguiça, um filme de suspense, um quarto, já sei o que vai acontecer no fim. Eu fui ver muitos anos depois e falei, nossa, é um filme de suspense que vale a pipoca, vale assistir, é agradável, 2 horas que me passam bem, mas claro, não tem um que é autoral como tem um Zodíaco, por exemplo. E aí, Chico? Cris? Eu não desgosto tanto, eu vou polemizar aqui, hein? Eu não desgosto tanto do Curioso Caso do Benjamin Button, não, assim. Temos uma revelação. Eu acho que ele tem uma ou outra cena que tem um pouco disso que a gente tava falando, que o Thiago tava falando, em que ele tenta criar essa filosofar e ter essa análise da psique, principalmente da personagem da Cate Blanchett. Agora, claro, não precisava ter quase 3 horas, ter tudo... Eu acho que ele sai muito da casa dele, né? Não sei, a história é muito fora da casinha dele. Eu acho ele muito grandioso, entendeu? quase acadêmico. Exato, eu acho que esse ar muito enorme, com cara de Oscar e tal, é onde o filme erra. E isso tem muito no filme. Mas acho que tem uma outra cena boa, normalmente capitaneada pela Cate Blanchett, que eu até tenho uma pequena simpatia. Tem essa, igual o Aviador, eu sempre achei que o Scorsese fez um filme pra ganhar o Oscar, com toda essa cartilha aí que naquela época ainda valia. Hoje em dia acho que não vale mais. Mas acho a diferença que o Benjamin Button, apesar de todos esses problemas, eu concordo com a Cris, é um filme pra Oscar, né? Total. Ele quis fazer exatamente isso. Ele quis fazer um filme grandioso, épico e tal. Mas ele ainda é muito metódico, né? Até na estrutura do filme, que é um personagem voltando. Imagina, né? ele tem essa coisa cronológica, então aí que ele pode fazer a coisa esquemática mesmo, né? Assim, não tem mas ao mesmo tempo que é bem acadêmico, concordo totalmente, acho um filme chatíssimo. Nossa, enorme. Eu te lembro de ficar contorcendo na cadeira. Mas eu acho que tem uma coisa da estranheza da história, do personagem, não sei o que lá, que eu acho que deve ter atraído ele mais pro projeto. Não apenas vou fazer um filme pra ganhar o Oscar, tal, porque é um projetão,
Só que é um projetão meio bizarrão também, assim, sabe? Pode ser. A premissa é fora do comum. Mas eu acho consegue chato. discutir por Juventude e Morte. Agora mesmo você assim, tá... né? Eu acho que ele tem bons momentos. Agora você tá demonizando muito o Benjamin Button, mas se ele tivesse ganho o Oscar do Quem Quer Ser um Milionário, a gente ia estar um pouco mais feliz. Eu gosto mais de Quem Quer Ser um Milionário. Será? Não, eu prefiro o Benjamin Button. Pronto, falei. Button, eu acho, hein? Não, Você vê quanto que eu não gosto de Benjamin Button. Não, tem uma cena que eu gosto muito, que é quando ela já tá mais velha e reencontra com ele. E ele já tá quase virando um adolescente, assim. É ótima essa cena. Deu pra ver que ele queria ir fundo na filosofia dele. Sim, ali, né? sim. O problema é que talvez ele fique discutindo demais. 2 horas e quase 3 horas de filme. É excessivo mesmo. Eu acho que o David Fincher é um caso à parte mesmo, porque ele é um diretor que ele tem esse interesse por ficar discutindo questões da existência, da psique, de relacionamentos, tudo, mas ele sem sair do cinema mais clássico, mais industrial, mais comercialzão mesmo. Então, é como se ele jogasse essa questão. Dá para ser um diretor de arte dentro da indústria? Jogasse na cara do público mesmo, né? Porque em nenhum momento ele vai parar para fazer um filme muito radical e muito fora dos padrões. Acho que o máximo que ele chegou foi o Zodíaco, que é um filme que foge um pouco do que se espera de um filme de serial killer e leva a trama para uma incerteza absoluta. E isso realmente para o público médio é incômodo, bem incômodo. Mas os outros filmes dele, até o Clube da Luta mesmo, ele entrega uma conclusão, ele fecha a trama, ele dá um plot twist pra você. Entrega totalmente. O Seven tem um clímax, ele resolve o drama dos personagens. Ele não é um diretor que radicaliza na narrativa, mas tem um desconforto que está sempre muito presente. Então, isso é o que é fora do comum no David Fincher. Ele fica se equilibrando mesmo entre o comercial e o autoral, sem ceder para um lado nem para o outro. Ele encontra o lado autoral dentro de uma coisa comercial. É curioso, né, Chico? Porque ele consegue ser um cineasta autoral, você acha, mesmo não tendo roteiros próprios, adaptando outro traço livros ou roteiros já de outras pessoas? Eu acho que não é necessariamente, não é obrigatório, né, que você escreva também os filmes. Eu acho que o prazer dele, a diversão dele, a coisa dele é criar, pegar um negócio e criar a partir disso. Então, acho que a direção porque eu acho o tesão eu acho dele. isso muito legal, como ele consegue pegar materiais de outras pessoas e colocar no jeito autoral dele. Acho que tem uma curadoria muito boa de material. Porque o próprio Millennial, eu não tava esperando um filme tão Fincher do Millennial, eu tava esperando um filme comercialzão, uma adaptação do best-seller. Só que aí quando ele faz o filme, você nota que aquele material tem tudo a ver com o que ele queria mostrar nos outros filmes e tudo mais. O Chico, e Zodíaco? Que a gente acabou, o Thiago deu uma... Obra-prima. Acho maravilhoso, adoro cada merecia ser falado mais. Foi um filme que me surpreendeu, porque antes dele tinha sido Quarto do Pânico. Sim. Ele teve um intervalo, acho que de... 2002, Quarto do Pânico, 2007, Zodíaco. Então é isso. Eu não tava muito esperando um grande filme dele, porque, enfim, já vinha o Clube da Luta, eu acho que já tinham decantado pra mim um pouquinho. O Quarto do Pânico eu acho que eu nem vi no cinema, eu vi já em Nossa, casa. eu já lembro do Quarto do Pânico na tela quente já. E aí, por algum motivo, eu não sei, porque geralmente eu veria no cinema. E aí, quando veio o Zodíaco, eu pensei no que esse é um filme mais parecido com o Clube da Luta ou com o Quarto do Pânico, que tem montagem mais acelerada, que tem, sabe, um outro ritmo, outra coisa. E não, ele vai pros anos 70, ele faz um thriller dos anos 70 e anticlimático, assim. Então, eu acho, é um filme que eu adoro tudo, adoro os atores, adoro a recriação de época, acho o filme perfeito em todos, em ritmo, em tudo. Fiquei apaixonado pelo filme, foi um dos meus filmes favoritos daquele ano, 2007. Cris, Robert Downey Jr., Jack Eu também Gyllenhaal. gosto muito, é isso, né? É o Robert Downey Jr. tentando se equilibrar nas duas pernas e fala, nossa, acho que esse menino tem futuro, né? No ano seguinte ele iria fazer Homem de Ferro. Tem volta. Então tinha volta mesmo. E é do mesmo ano do Tropic Thunder, não é não? Eu acho que é no momento em que ele tá tendo... volta, né? Não é nem a volta, né? É o grande auge dele, que eu acho que ele nunca foi tão grande quanto ele ele prometia muito quando jovem e depois... Por causa do Chaplin, né? Assim, ele prometia muito, talvez, como um ator de eventualmente ganhar um Oscar, de ser um ator até mais desse lado, assim, né? De ser um talento. E ele tem vários
filmes dos anos 80, ele era pós-adolescente, vamos dizer assim. Galanzinho e tal, né? Teve um filme dos anos 80 que, inclusive, ele é meio esquecido, esse filme, que é... Como é que chama? Meu Deus. Esqueci. É um filme que ele faz um cara que é viciado. Eu não sei se foi esse viciou. Enfim, é o Abaixo de Zero. Abaixo de Zero. Que é um filme super arriscado para um ator jovem fazer e tal. E ele faz, bem corajoso e tal. E ele tinha vários filmes naquela época que ele tava, sei lá... Ele podia seguir essa carreira... E virar não um Tom Cruise, mas assim... E pra esse lado de tentar ser um ator reconhecido eventualmente em premiações e aí depois, quando ele faz o Chaplin, a gente acha que ele vai conseguir, sei lá... uma carreira de ator mais sério, mais importante e tal. Ele faz o Short Cuts também, ele tem um papel muito bom no Short Cuts do Robert Altman. E depois aí ele se perde para as drogas. Isso, não, e aí quando ele vira quando ele vira o Tony Stark, aí ele poderia tentar se arriscar a tentar ter um lado em que ele vai fazer alguma coisa para ele ganhar prêmio, ele vai lá fazer o solista, vai fazer o juiz, que é tudo tranqueira, né? São os filmes sérios, são tudo tranqueira. Puxados, isso aí são então acho que é bom o David Fincher chamá-lo de novo, quem sabe melhor. Eu também acho. Ô, Thiago, outra coisa que eu achei curiosa, analisando a carreira dele, porque como ele faz muito filme de serial killer, muito suspense, isso tá muito ligado a um público mais masculino. Mas tem muitos filmes que as personagens femininas são importantíssimas, ou inclusive as protagonistas, não? Desde Alien 3, que temos a Ripley ali, até o Quarto do Pânico, que tem a Jodie Foster, o Garota Exemplar. Então, assim, ele não tem essa pecha do gênero, ele não prega, ele coloca os gêneros, digamos assim, sem... eu acho que isso nem passa pela cabeça dele, né? É que tendem a vender os filmes dele para um público masculino. Ele fala isso sobre o Seven, ele diz que ninguém sabia como vender o Seven. O estúdio viu o filme e ficou em dúvida. Para quem vai querer ver esse filme? Porque falavam, as mulheres querem ver o Brad Pitt sem camisa e os homens querem ver ação. E não é bem isso. Não tem nenhum dos dois, né? O Brad Pitt tá tentando fazer aquela virada na carreira, então o filme não é aquela entrega pro público feminino clichê. Aí ele disse que tentaram vender o filme para fãs de luta, de boxe. Porque não tinha pra quem vender o Seven. O estúdio ficou ali, deu tela azul, né, no estúdio. Eu acho que acontece isso. O Zodíaco é o caso principal. Não dá pra quem vender esse filme, né? Porque, em tese, seria um filme inspirado num caso real de um serial killer, né? Mas, na verdade, é um filme sobre a incerteza, sobre você buscar e não encontrar. Sobre jornalismo, né? Tem tanta sobre coisa a busca ali. Por alguma coisa que você não sabe se vai conseguir. Porque uma obsessão por essa aventura de procurar, de pesquisar, de querer saber o que aconteceu. Tem desde descobrir o que aconteceu até o quanto você deixa a sua vida particular em busca dessa obsessão. E aí eu acho que é um talento do David Fincher, que é transformar cenas que poderiam ser muito chatas em coisas muito eletrizantes. Tipo, o Zodíaco é isso, a cena que a gente acabou de falar aqui do Seven, da pesquisa na biblioteca. Não, essa rede social é isso, gente. A hora que o cara tá lá, criando no Facebook, tem coisa, fazendo código, tem coisa mais chata do que fazer código. Como é que ele consegue fazer ele isso, transforma isso na cena mais eletrizante da história do cinema, assim. O cara tá fazendo acontecer, né? Ele dá uma pilhada que é sensacional. O rede social é ainda mais arriscado. Eu não sei, é que eu acho o Zodíaco realmente o filme que ele radicaliza mais e é o meu filme preferido dele. O que acontece com a rede social é que é um filme muito falado, né? É um filme que é de diálogos o roteiro ácidos, do Aaron Sorkin, que parece que teria que ter mais 2 horas para que o roteiro fosse falado num ritmo normal, né? Assim, da vida. Sem colocar um e-mail de velocidade. Ele parece que tá em fast forward mesmo. Tá todo mundo falando muito rapidamente. Mas o tema era tão urgente, essa coisa da criação do Facebook, que acho que o filme ganhou um apelo ainda maior. Mas eu não acho que seja um filme fácil também, não. Não, acho e ele vai pra essa investigação do ser humano novamente, né? Assim, essas relações, a coisa de amizade, a relação com a menina que ele gostava, tá tudo lá. E um olhar muito duro pra essa geração, né? Eu acho que com o tempo a rede social vai virar um filme mais forte ainda, porque que quando essa geração vai crescer e vai se ver, talvez, nesse filme e poder analisar o que o filme queria ter dito. E um filme ousado, né? O Facebook não tinha o tamanho que tem hoje, mas já era muito grande e ele resolveu peitar e colocar a ideia que eles tinham de como tinha sido criado, né? Tá lá. Rede social, Chico Firman. Eu gosto bastante do filme, nunca revi, na verdade. Mas eu gosto bastante do filme. E ele finalmente fez um filme que o Jesse Eisenberg pode ser o Jesse Eisenberg e tudo bem. Ele nasceu com esse personagem. Não tá fazendo piadinha nesse filme, olha só. Não tá fazendo essas esculhambações aí. Colocou comportado. Não tem nada disso.
Não, e eu acho que é isso. Ele não cria um demônio do Mark Zuckerberg, mas ele chega perto ali. Ele cria um maior milionário do mundo dos maiores como um cara, né, frio, calculista, intolerante e que puxa o tapete mesmo. De brasileiro ainda por cima. Sociopatas, né? Sociopata. Ele filmou psicopatas e nesse é sociopata. São Exatamente. pessoas que têm essa dificuldade de relacionamento, tratam a todos com frieza e pensando só nos negócios. E ele faz isso sem demonizar, né? Quer dizer, o demonizar tá nas ações e não nas interpretações, digamos assim, né? Então eu acho que isso é muito curioso. Talvez ajude também essa coisa da frieza, mas como ele age dessa forma. Então ele é um sociopata, mas ele não é só um menino nerd no computador, quer dizer, não é um vilão cheio de maldades, ele tá só talvez egoísta, que se torna um sociopata, quer dizer. Mas nessa dificuldade de filmar a realidade no calor do momento, né? O rede social era tem muita ousadia no rede social. E aí os dois últimos filmes dele, né, Cris? Millennium e A Garota Exemplar. Eu sei que você gosta muito de Millennium, porque eles têm uma ligação porque são dois filmes que são adaptações de livros, né? Mas ele volta ao thriller. Exato. De arma na mão, e o digamos Millennium assim. eu acho assim um primor de edição. O que eu acho fascinante na história é que ele tem que filmar ele filma em dois momentos, né? É a história de uma investigação de um crime que aconteceu há anos atrás e que vai ser solucionado, mas que é um crime muito antigo. Então ele consegue fazer ele cria um clima para cenas antigas e cria um clima para cenas novas que é o completo oposto. Então, assim, isso na montagem ficou assim belíssimo, eu acho. Tem vários momentos em que ele corta dela metendo uma tatuagem em alguém para uma cena de uma menina de vestido no campo nos anos 70. E eu acho que ele faz uma construção da personagem da protagonista, da Lisbeth Salander, que é sensacional, que acho que só um cara como ele conseguiu criar mesmo, recriar a personagem, né? Tirar a personagem do livro e recriar uma personagem ali que ainda que tem essa sensibilidade. Ela tem uma relação com a figura do Daniel Craig que vai se desenhando nos detalhes, né? Nas pequenas coisas, na última cena em que ela tenta dar um presente para ele, não consegue. E então ele consegue fazer os dois de novo, ter o thriller e ter o relacionamento com os personagens. E o fato de ser o Daniel Craig também é quase uma piada interna, né? Porque ele é o 007, então você tem aquela abertura que parece 007, tem várias situações que parecem de 007, mas a grande estrela é a menina, né? É o Rooney Mara nesse papel super forte, assim. Eu gosto bastante. E é interessante porque ele faz esse filme que já tinha ganhado uma versão para o cinema. Versão sueca, que fazia pouco tempo antes. Pouquíssimo tempo. 2 anos, 3 anos. Com uma atriz que depois iria entrar em Hollywood também, que era a Naomi Rapace. Então, e que a única. Que foi fazer depois Prometheus, né? E que a única coisa realmente marcante dessa versão era justamente a Naomi Rapace. Então. Ele consegue recriar a personagem. Então, né? como ela recria a personagem, ainda deixa. A Rooney Mara concorreu ao Oscar de melhor atriz. Eu acho, em relação à personagem sueca, eu acho que ele consegue dar mais fragilidade pro personagem. É isso que eu acho mais instigante e mais interessante da versão do David Fincher. Porque ela não consegue ser aquela... Ela tenta ser aquela fortuna, louca, hacker, cheia de piercing e tal, mas ela não consegue bancar aquela imagem 100% do filme. Ele consegue dar os momentos de fragilidade dela, e eu acho que é isso que o Fincher faz bem. Uhum. Eu acho até curioso isso de ter uma versão muito recente do mesmo livro, porque parece que o Fincher quis mostrar isso, né? Com a diferença que faz um diretor na hora de adaptar o livro. E quando eu vi a versão do Fincher, eu já tinha visto a versão anterior. Eu achei tão superior, tão superior em tudo. Né? E engraçado, que aí eu conversei com várias pessoas depois e muitos preferiam a versão anterior e eu ficava... Eu acho esse cinemão, você não viu, de assinatura, assim, né? Porque é muito melhor dirigido. Você nota um diretor ali. Eu acho né? que tem aquela coisa como cinema, acho que não tem nem discussão. Já fez, tá copiando, mas é totalmente diferente. Então, o clima, você sente o frio ali, você sente que você tá É que eu acho que o filme sueco tem uma guinada de mudança de roteiro que pode interessar mais a algumas pessoas do que outras, mas como no cinema não se discute. O trilogia sueca, principalmente o primeiro, é um simples filme contando a história do desenrolar. O filme do David Fincher tem toda essa questão autoral. E eu acho que ele consegue trazer mais nuances para os personagens. Para a personagem dela, principalmente. A personagem dela tem mais nuances no David Fincher. E essa questão da montagem, o David Fincher começou a trabalhar com digital no Zodíaco. E no Millennium ele já estava com total controle do digital. E como eu
disse antes, ele já estava editando ali durante as filmagens. E foi um filme que ganhou o Oscar de montagem, Exato, né? Ele foi super inovador na montagem, é um filme que ensinou vários outros diretores a trabalhar com digital. Não, eu acho que vale a pena, uma vez eu assisti umas 2, 3 vezes esse filme, assisti com um olhar mais de montagem, ele faz isso, ele faz algumas narrações em off e ele faz cortes de cenas do atual pro antigo, assim, que você nunca pensaria, sabe? Assim, transições entre cenas atuais e antigas, que você fala, como que ele conseguiu pensar numa coisa dessa, assim? Não é uma coisa amador, tipo eu tava falando no Vice, que o sapato do George Bush tremendo é o mesmo sapato do cara que tá tomando bomba na Síria. Não é. É uma transição, assim, que é de sacada. Foi o segundo filme dele que ganhou montagem, né? Porque foi anos seguidos, né? O Rede Social tinha ganho montagem também. E o Millennium ganha logo depois. Logo em seguida. Eu já acho o Garoto Exemplar, eu já acho um filme meio mais do mesmo. Não me agrada muito. Eu gosto. Eu acho bom, assim, ok. Mas eu já acho que ele não consegue nem de longe passar perto do que o livro traz, né? Essa coisa da dualidade que o livro traz, que cada página é pelo homem ou pela mulher, e aí você fica na dúvida de um lado ou do outro. Eu acho que no cinema ele teve dificuldades. Eu achei um thriller mais padrãozão. Aquela divisão dele de movies e de filmes ficaria longe dos autorais. Mas eu também acho que tem uma discussão ali sobre o quanto você conhece da outra pessoa, o que essa pessoa guarda, que você nunca vai ter acesso a isso. O filme começa com o personagem tentando imaginar o que tem dentro da cabeça da mulher, literalmente, né? Ele mexendo nos cabelos dela. E o filme vai muito nesse sentido. Eu tinha lido o livro antes, eu achava que ele não conseguiria adaptar bem, eu me surpreendi, eu gostei. Achei uma adaptação não só fiel ao livro, mas que traz toda essa carga autoral do Fincher mesmo, dos assuntos que ele sempre abordava. Isso que é o legal nele, ele escolhe bem os projetos que combinam com ele, né? Quase sempre, né? Tipo, Benjamin Button já não combina muito tanto com ele. E a gente fez o nosso top 5, então, nossos... É a volta do top 5. Exatamente, nosso quarteto aqui, cada um elegeu, colocou na ordem os filmes do David Fincher, e a gente tem aqui como é que ficou a nossa preferência. Sempre a gente coloca os 5 e uma menção honrosa. A menção honrosa acabou ficando o Garoto Exemplar. O quinto colocado ficou Clube da Luta. Quarto colocado, Millennium, Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Terceiro lugar, A Rede Social. Segundo lugar, Seven, Os 7 Crimes Capitais. E o grande vencedor para nós, o melhor filme, Zodíaco. Opa! O Seven se deu bem com essa revisão, hein? O Seven subiu. Conceito, com certeza, eu acho. Deveríamos ter visto outros também. A gente vai ver. Ou não, eu gostaria de rever Zodíaco. Eu vi Zodíaco na época, já faz tempo, né? 2007. Zodíaco eu reveria por prazer. Eu vi depois Zodíaco realmente... Eu reveria por prazer Zodíaco. E o Clube da Luta eu queria rever por curiosidade. O que eu mais quero rever é o Clube da Luta. Porque eu acho que esse vai mudar. Vamos ver. Esse é o culpado de tudo. Puxadinho da varanda. O que vocês têm aí pra essa semana pra gente debater? Vamos falar do filme Imagem e Palavra do Godard, que estreou essa semana, né? O que você achou, Chico? A gente já comentou um pouquinho sobre ele na mostra, né? Mas eu acho interessante estreou o filme. Agora. A reflexão que ele faz. Acho que vai muito na linha do cinema que o Godard tem feito, né, nos últimos tempos. Mas eu acho muito interessante quando ele migra de uma coisa... Né, de uma perspectiva em relação ao mundo para o problema do mundo árabe, né? Ele vai muito profundo nisso. E eu acho interessante essa releitura das imagens, ele pegar material que foi gravado de diversas maneiras e trazer para ele, repensar aquele material, dar aquela, sei lá, trazer significados a partir de coisas que não foram ele que produziu, entendeu? Eu acho, pra mim é um dos meus filmes favoritos desse ano. Eu gosto muito mesmo. Ele tem aquela coisa de... Claro, o tema guerra tá ali em todos os momentos, mas começa com uma homenagem ao cinema, desde grandes clássicos de Johnny Guitar até Um Corpo que Cai, Interlúdio, pra depois finalizar com essa questão de como o mundo vê os árabes. Então, toda hora o filme vem com a frase "a guerra está aqui", e você sempre coloca os árabes como se fossem os vilões do mundo, e... Tem gente guerreando de todos os povos, né? Mas a maioria das populações não tem nada a ver com isso, então acaba sendo vítimas de quem tem o poder das armas e tá colocando isso em jogo. E o Godard
traz isso de uma forma muito poética, como ele tem feito, dessa forma bem experimental, como tem sido os últimos filmes dele. E ele faz essa colagem de fotos, arquivos e outras criações de imagem e tudo mais, para trazer, na minha leitura, essa questão do tipo, estamos vilanizando todo mundo e não temos que vilanizar só todos os lados de quem tá nessa guerra, né? E não simplesmente um povo inteiro. Dos últimos filmes dele, eu acho que é o mais interessante. Eu também acho. Assim, em termos de coisa concreta. Tem um outro filme que... como ele tá pedindo pra tentar refazer a vida melhor, né? Como se pudesse, vamos voltar pra trás e tentar refazer. Eu gosto muito dessa ideia de fazer um filme, apesar de imagens, a partir de imagens que não foram produzidas por ele. Ele dá, sabe, rearrumar significado pra isso. Eu acho muito bom isso. Tem um filme brasileiro chamado Pastor Cláudio, que estreou também, e que é um curioso, na verdade. É sobre um cara que era militar, ligado à ditadura na época do regime militar no Brasil. É responsável por muitas mortes e que virou pastor. E aí a diretora faz uma grande entrevista com ele relembrando aquelas coisas e tentando mostrar como é que ele convive com isso hoje e tal. O formato é meio... É um pouco Ato de Matar? Básico. Não. É muito papo, na verdade. Tá. É meio básico o formato, assim. Parece quase um programa de TV, uma grande entrevista com o cara. Mas tem tanta coisa interessante que é trazida, de fatos, de coisas... Tantas discussões interessantes ali, que eu acho que vale a pena o registro dessa estreia. Pastor Cláudio. Estreou também recentemente um filme na Netflix. Olha como as coisas são engraçadas. Estreou na Netflix faz, 2 semanas. Um filme espanhol chamado Quem Te Cantará, que é dirigido pelo Carlos Vermute, que está previsto para estrear nos cinemas em junho. Então olha como é que as coisas Então não vai estrear mais, será? Não sei. E está previsto com o título de Quem Cantará Suas Canções, mas está, por enquanto, na Netflix como em espanhol, Quem Te Cantará. É um filme que passou no Festival de San Sebastián, foi elogiado. Vem do diretor de A Magical Girl, que foi um filme que chamou atenção dentro do cinema espanhol por ser diferente do padrão. E esse dialoga bastante com ele, mas eu acho um avanço esse filme. Traz uma personagem, uma cantora que depois de 10 anos se aposentou e desapareceu. E quando estavam planejando o retorno dela, ela sofre um acidente e sofre amnésia. E aí arrumam alguém que é uma cantora de karaokê que gosta de imitá-la para reensiná-la a ser ela mesma. Então pelo menos eu vejo como uma história curiosa, diferente do padrão. E é num ritmo, o Carlos Vermute, a comparação, por favor, não entendam que é igual, é só uma comparação, mas ele tem um pouco de David Lynch nessa ideia, até na questão de usar música, mas muito nessa coisa misteriosa, desse ar misterioso, mas claro que ele não chega nem perto de arranhar David Lynch. Mas eu acho curioso como ele usa música, as representações musicais e essa relação entre pessoa que precisa voltar a ser ela mesma e para se descobrir no palco, né? Como é que ela canta, como são os gestos, quem ela é, as músicas. Eu achei um filme curioso. Então, quem tiver interesse por esse tipo de filme, vale a pena assistir. Essa semana nós não temos Cantinho do Ouvinte ou temos? Temos. Olha temos, só. Por incrível que pareça. Porque tem um comentário que não é tão novo assim, mas que eu achei tão curioso, porque nós já falamos aqui em outros episódios que um dos ouvintes fundadores do Cinema na Varanda, muito bem lembrado, o Thiago. Henrique Miura, ele sumiu, né? Sumiu, apareceu, deu uma aparecida. Sumiu. Mas o que aconteceu, já que você tá falando do David Lynch, acho que tem uma relação, pode ter uma relação. A irmã do Miura está comentando no nosso Facebook, a Cris Miura. Cris Miura virou fã. Virou fã do programa, tá acompanhando, tá lá ouvindo os episódios antigos. Então o Henrique Miura sumiu e a Cris Miura ocupou o lugar dele, viu? Chupa David Lynch. Olha a relação. Aí ela deixou um comentário muito legal no episódio do Oscar que a gente fez, porque ela começou a ouvir nossos programas antigos e ela falou o seguinte, que ela ouviu o episódio 145 e a pauta eram os atores que estavam cotados pro Oscar e ela pegou um diálogo que a gente teve que parece meio
premonitório, que o Chico tava dizendo, temos aí uns filmes que não estrearam ainda, tem o Viggo Mortensen num filme lá dirigido pelo Peter Farrelly, sem o Bob Farrelly. Aí o Michel interrompeu e disse, tá sendo um sucessinho. Aí o Chico, foi um sucesso em Toronto. Aí o Chico falou, olha que a Sandra Bullock ganhou o Oscar de melhor atriz por Um Sonho Impossível, porque eu comparei com Um Sonho Impossível dizendo que o filme não ia dar em nada. É um filme sobre um cara ítalo-americano que é o motorista que vai levar um pianista negro, quem faz a Mahershala Ali do Moonlight, numa tour de carro pelos Estados Unidos. Então tem essa coisa racial, essa coisa étnica aí forte. Olha aí, o Chico prevendo a vitória do Green Book. Nossa, quase um ano Oscar, antes né? do Oscar, a Cris Miura veio lembrar. E ela disse o seguinte, sigo acompanhando semanalmente o programa, nada supera essa trupe querida quando o assunto é cinema e amizade. Amo. Então nós vamos fazer um cantinho hoje só sobre a família Miura elogiando a gente, na cara disparado. Porque o Henrique Miura abduzido, talvez por provocação que a irmã tá participando, ele participou essa semana, enviou um comentário num episódio antigo. Ele finalmente ouviu o episódio sobre o Nicolas Cage, gente, o melhor e o pior de Nicolas Cage. Tá muito atrasado, o que é isso? Ele soltou, alguém enquadra esse episódio, que coisa maravilhosa, um legado pro cinema, uma prova concreta que dá pra manjar muito de cinema e fugir dos vícios e não ser blasé. Então muito obrigado, Henrique Miura. O episódio do Nicolas Cage. Miura. Exatamente. Ou seja, o Chico foi o responsável pela vitória de Green Book, tá aí a Cris Miura provando. Ninguém acreditava no filme, mas o Chico tava lá apostando nele. Tá vendo? É isso aí, até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.